Estamos gravando. Hoje vamos dar continuidade a Mateus aqui no dia 15. Terminar o capítulo 10 de Mateus, do 21 ao 42. Depois de anos 36, 37 e 38. Aqui, Jesus estava dando autoridade para os discípulos saírem, expulsarem demônios, curar, e dando as instruções, né, sobre como permanecer nas cidades. E aqui Jesus continua nessas falas, né? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Isso daqui ele está falando não só daquele período dos discípulos pregando ali entre Israel, mas isso aqui permaneceu por muito tempo do cristianismo, né? Tipo da igreja, de quem era cristão era meio que caçado, né? Meio não, literalmente. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade eu lhes digo que não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beuzebu, quanto mais os membros da sua casa. Entende? Chamado dono da casa. Ah, tipo assim, ó. Beuzebu. Calma. É um demônio. Ah, tá. Não Tipo tô assim. doido. Tipo assim. O que ele tá querendo dizer é se chamam o dono da casa de uma coisa muito ruim, imagina os que são servos da casa. Os membros da casa. Aham. E aqui o que ele tá dizendo aqui, ó. Isso aqui é muito importante até os dias de hoje, cara. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta aos discípulos ser como o mestre. Tipo, a ideia é que os discípulos tentem ser como o mestre, mas não vai ser mais do que o mestre nunca. Basta ao servo ser como o seu senhor, mas não vai ser mais do que o senhor. Tem muita gente que hoje em dia aí tenta tomar a frente do nosso mestre, Eu do nosso vi. senhor, Aham. né? Isso não acontece de jeito nenhum. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam em plena luz. E ao que é dito para vocês, ao pé do ouvido, proclamem aos telhados. Tipo assim, as coisas que são ditas no íntimo, né? Tipo, na conversa, as coisas que Deus fala para cada um, são coisas que tem que ser proclamada, tipo, ser falada para todo mundo. Uhum. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E pelo contrário, temam aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Caramba. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Ô, Portanto, louco. não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Isso aqui que ele tá falando assim, é pra gente saber quem é que tá cuidando da gente. Porque, cara, se nem um pardal cai sem o consentimento de Deus, imagina a gente que vale muitos pardais, que Deus sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai.
Nossa, esse aqui foi arrepiante agora. Que está nos céus. Porque dependendo do ambiente que você tá, hoje em dia, é, algumas pessoas teriam vergonha de dizer que é cristão, né? Ah, sim. E aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Nossa, É. deu até uma angústia agora de Aí, imaginar essa aham, cena, cara. Imagina, sim. imagina, você tá lá batendo na porta do céu, pô, deixa eu entrar. Aí Deus vai lá. Quem é você? Sou amigo de Jesus. Aí Deus Pai fala pra Jesus: Jesus, conhece aqui? Aí Jesus olha e fala: não conheço não. Imagina. Nossa, deve. Quero nem imaginar. Deve doer muito. Caraca. Tá doido, Não nada. pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre nora e a sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Nossa, mano, isso aqui dói de ouvir, cara. Aham, Quem ama o é. seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É, Isso aí esse aqui é duro de ouvir, né? Isso, aham. Você ama sua mãe ou seu filho mais do que ama a Jesus, você não é digno dele. Isso Cara, aqui é difícil de engolir, não é, Kenshin? esse aí Esse é. daqui você não esperava que ele falava, né? Falar a Não, verdade. esse não. Caraca, esse é difícil. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha que sua vida, a- quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Isso daqui ele é um pouco diferenciado essa fala aqui para entender, porque tipo assim, é, eu acho que ele tá usando dois sentidos aqui. Tipo, quem acha a sua vida, a perderá. A pessoa tá achando a vida, mas tipo assim, eita, ó, tal pessoa ali ganhou a vida. Só que ele Aham, tá perdido no sentido de da vida eterna. Ele a perderá. E quem perde a vida, no sentido da vida terrena, é tipo assim, essa primeira vida aqui seria tipo a vida terrena. Quem acha a vida terrena, perde a vida eterna. E quem perde a vida eterna, quer dizer, e quem perde a vida terrena por causa dele, esse a achará a vida eterna. aham. Então, tipo assim, tem gente que fala, ah, pô, você também não faz nada. Tipo, o nada, entre aspas, são só as coisas ruins e que faz mal, né? Sim, Ou seja, você abriu mão de algumas coisas da sua vida por causa de Cristo. Então, pra ganhar a vida eterna, sabe? sim. Tem gente Uhum. que é, tipo assim, quer viver tudo que existe no mundo. E nem tudo que existe é bom pra ser vivido, né? Aham. É, quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, olha só, isso aqui é importante, uma coisa que eu nunca tinha reparado. Tá. Quem recebe um profeta no caráter de profeta. Porque um profeta pode não estar sendo no caráter de profeta. Porque, tipo assim, aqui seria o sentido assim: uma pessoa que pode profetizar é um profeta. Mas no caráter de profeta quer dizer que ela está ali para profetizar naquele momento. Entendi. Receberá a recompensa de profeta.
Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Caraca, esse capítulo foi. É uma coisa assim, né, que muita gente, quando fala sobre Jesus, principalmente do Novo Testamento, acha que Jesus veio para abolir a lei, que era muito rígida, e agora é só paz e amor a partir de Jesus. Tem muitas religiões que elas têm essa pegada. Cara, e eu não consigo ver assim, porque do ponto de vista das coisas que eu vejo de Jesus, as coisas não ficaram mais fáceis, ficaram mais difíceis. A diferença é que quem viveu até o período em que Jesus não tinha vindo, viveram com base na lei. Aham. Agora a gente, que, tipo assim, só que eles não tiveram Deus. Deus não tinha encarnado ainda em nenhum lugar, não tinha habitado entre os seres humanos. Agora Sim. nós que estamos no depois, ou seja, que Deus já veio, já deu ensinamentos. Tipo, literalmente, já encarnou. Já andou no meio da gente. Tipo assim, a gente tá num nível que não dá pra acreditar. Pra não acreditar. Porque ele já teve no meio, já ensinou muita coisa e a gente consegue entender de forma muito diferente. Entender e sentir de forma muito diferente das pessoas que tinham antes de Deus. Com certeza. Antes de Jesus, né? No caso. Sim. Porque, cara, para eles ouvir a voz de Jesus, a voz de Deus antes de Jesus, tinha que ter um profeta, que era uma pessoa bem diferenciada, que Deus falava direto com eles. Para entrar na presença de Deus, que vai começar ainda depois, né? Tipo, nem começou em Gênesis que a gente leu ainda. Que é onde tem o templo da presença de Deus, as pessoas mais puras que tinham podiam entrar uma vez por ano para estar na presença de Deus. Nossa. É. Tipo assim, era totalmente diferente. E hoje você pode estar na presença de Deus todo dia, cara. Hoje a gente pode ter Deus dentro da gente. Só É que, verdade. tipo assim, a diferença do que era antes, por exemplo, eles tinham a questão do não cobiçar a mulher do próximo. Ou seja, ali era não cometer adultério, por exemplo. Tinha a lei de não cometer adultério, ou seja, não é, ficar com alguém que era casado com outra pessoa, não ter relações com outra pessoa. Aí quando Jesus vem, Jesus fala, cara, na, pra falar a verdade, se você olhar com a intenção de pegar, você já cometeu o pecado no seu coração. Isso fala, né? Isso já É sim, falou. sim, isso fala. Então, tipo assim, fala pra mim como que ficou mais fácil. Se só de olhar com a intenção você já tá errado. Então. Entende? Tipo É. assim, aqui falando assim, ó, se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Fala pra mim onde que isso aqui é mais fácil. Não é fácil. Não é fácil, cara. Tipo, pra algumas pessoas podem ser, porque não tem relação boa com o pai ou com a mãe. Mas quem ama de verdade o pai e a mãe? Isso aí é muito difícil. Fala pra mim, Kejin, como que você ama outra pessoa mais do que você ama sua mãe? Não dá pra Então. imaginar, é difícil, né? Quando você Ah, tem uma boa relação assim. aham. É, cara, Jesus, tipo, não deixou as coisas mais fáceis, deixou as coisas mais claras. Tipo, mais fácil de entender. Mas é, cara. Jesus. E aqui a gente acabou, né? Acabou-se. Livro de Mateus. Vamos continuar o nosso 36, 37 e 38 de Gênesis. Aqui para aquela recapitulada. Foi do final da história de Jacó aqui. Falou dos filhos que ele teve, que ele tinha voltado ali para a terra de
de onde estava Esaú, né? Que ele ficava com Isaac antigamente. Ele tá lá na região e ele morreu lá. Viveu 180 anos. 180 anos. Esses são os descendentes de Esaú, que é Edom. Ah, eles são os Edomitas? Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, que era Ebeu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote, filha de Ismael. Ah, é, que ele foi lá na terra do primo dele, né? Você lembra que Jacó foge de Esaú e vai pra casa do tio por parte de mãe. Aí, como Esaú tinha percebido que Isaac não gostava das filhas da região, ele foi na casa do tio por parte de Ah, pai. tá, tá. Aham. O pai era o tio por parte de pai era Ismael. Era isso. É, de Ada, Esaú, filho. Ah, tá. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz. Ó, Elifaz, gente. E de. E de Bassamate ele nasceu Reuel. E a Olibama nasceu Jeus. Parece quase um Jesus. Sim. Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as filhas e todas as pessoas de sua casa, seu rebanho e todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pois os Edomitas no monte de Seir, pai dos Edomitas no monte de Seir. Esaú que é Edom, tipo, o nome dele era Esaú, mas o povo chamava ele de Edom, tipo, acho que é igual a Jacó, que Mas Jacó, eu acho que é isso mesmo, porque não teve um capítulo que a gente leu que o Esaú recebeu outro nome e era isso mesmo? vamos dar uma Ah, pesquisada aqui que eu não lembro, mano. ou eu tô muito Esaú doido. recebendo o nome de Edom. Vamos ver. Edom foi aplicado a Esaú e aos seus descendentes em conexão junto com o guisado pelo qual ele trocou. Ah, quando ele troca a primogenitura dele pela prato de comida. É, então, não foi. É verdade. Sabia que eu tava lembrando de alguma coisa? É verdade. Eu não tinha lembrado, não, cara. É, tá. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezemate, que é a mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar. Peraí, ele teve quanto? Elifaz, Reuel. Só? É, ele foi. É, Esaú e ali é só dois. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Imalaque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samar, Mizá. Estes são os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú.
Nossa, mano, eu me perco. Eles vai falando invertido, cara. Sim, é isso aí que buga a minha mente. Ela deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Ah, tá. Não foi só aqueles dois, não. Estes são os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes de Temã, Omar, Zefó, Kenaz, Corá, Gaitã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz, que foi na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. Tá, a Ada era a primeira esposa de Esaú, que teve Elifaz, que era o primogênito. Tá. Uhum. E esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naat, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. São esses os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes é, Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Nossa, tá falando até os netos aqui já, É, velho. então. São É esses os muito filhos. detalhado. Aham. Tá vendo como não dá pra negar a descendência? Os caras tinham tudo certinho, mano. Aham. Esses são os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra de Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, de Som, Aser e de San. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã. Caraca, tem muitos filhos aqui. Nossa, é muita. Meu Deus, cara. Mano. É só filho. É Mano, só pior que filho. todo é só filho. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. Esses são os filhos de Sobal, Alvã, Manaat, Ebal, Sefu. Agora eu entendo porque tem tanta gente que fala, que nome diferente. Ah, é bíblico. Olha aqui o tanto de gente que tem, cara. Então. Aham. Achou, esses são os filhos de Zibeão. Aiá, Aná, este é Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Caraca, até isso tinha. Teve bastante Aná, né? É, Eu já vi vários. Aiá, Aná, os filhos de Aí, Aná, de Som, Olibama, que é a filha de Aná. Ué, calma. tem o mesmo nome É da que mãe? eu acho que sim. Ou Aná é homem? Não sei. Esses são os filhos de Som. É, Rendã, Esbã, Itran e Querã. Esses são os filhos de Esser, Bilã, Zaavan e Acã. Esses são os filhos de Sam, Us e Arã. Nossa, que diferente, né? Do nada um Us. Esses são os chefes de Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Asser e Dissan. Esses são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Estes, são esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvessem reis sobre os filhos de Israel. Ah, tá. Então, o povo de Esaú, né, que era o Edom, eles Aham. começaram a ter reis antes de começar a ter na terra de Israel. Sim. Porque, tipo assim, é, aqui eu acho que eles estão falando a descendência de muito período, porque você lembra que eu te falei, olha, José ainda não foi para o Egito. Então aqui eu acho que ele está contando a história da descendência, mas num nível assim, que tá pegando o tempo de Jacó ir pro deserto, é, depois que eles vão pro deserto, o povo de Israel fica 400 anos no deserto, não, no Egito. Depois que sai do Aham. Egito,
Eles ficam mais 40 anos no deserto. Depois que sai do deserto e volta pra cidade de Prometida ali, que é Canaã, tipo, ainda fica um período gigante que é o período, se eu não me engano, de juízes, que tipo, eles têm juízes pra julgar, mas não tem um rei. Então é, tipo, essa parte aqui que tá contando a descendência de Esaú é todo sobre esse período aqui. Falando em Egito, É. A pergunta, as pirâmides têm alguma coisa a ver aí na Bíblia? eu não lembro de ter falado de pirâmide não, cara, Porque pirâmide é um negócio que até hoje eu não sei como que fizeram. né? Várias teorias, mas eu não me lembro Uhum. de falar na Bíblia das pirâmides, não. Bom, então, Ah, tá. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Ah, então, esses daqui são reis antes de ter rei em Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, que era Bozra. Morreu Jobabe, em seu lugar reinou Russão, da terra de Temanitas. Morreu Russão, em seu lugar reinou Haddad. Aqui, ó, tá vendo? verdade. Uhum. Filho de Bedad, que derrotou Midian no campo de Moabe. Aqui, ó, já é tempo de guerra aqui, ó. Sim. O nome da sua cidade era Avit. Morreu Haddad, em seu lugar reinou Sanla, de Masreca. Morreu Sanla, em seu lugar reinou Saul. Esse daqui vai ter lá no povo de Israel, uma pessoa com esse nome também. Saul. Eu acho que o primeiro rei de Israel vai chamar Saul. Não, Saul? É, Saul. De rebote junto ao Eufrates. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor. Em seu lugar reinou Hadar. O nome dessa cidade era Paú. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mesaab. Nossa, mano. O cara pega até o avô da esposa do cara. Uhum. Estes são os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Ibzar, Magdiel, aí ó, e Irã, aqui ó. Oxe. É. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. O pessoal tinha uma criatividade pros nomes. Então, rapaz, o povo é. Ih, deixa eu beber um golinho d'água. Eu tenho que beber um pouquinho, porque foi nome que você deu, viu, cara? Nossa, rapaz. É 37, 38. É, aí, ó, aqui agora volta pra Jacó. Você lembra que no outro lá Jacó já tinha morrido? Aqui Aham. volta a contar um pedacinho da história. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, Ô, José. agora começa a Ó, história José. dele. Tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que são aqueles que nasceram primeiro, né? Aham. Mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles para seu pai. Olha só. Você tá entendendo o que é isso aqui? Aham. Ele era cagueta. Ele andava com os irmãos, filhos de Bila e de Zilpa,
e trazia má notícia deles a seu pai, ou seja, E a ficava, boca ficava aberta. contando as coisas. José. Acabou de começar a história, já começa tudo O torto. José já tá falando. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque ele era filho da sua velhice e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Eita, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. que isso, gente? E eles disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Olha só ele contando para os irmãos. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe que vocês rodeavam se inclinaram diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? O José ele vai realmente reinar, né? Ou não? Ele não vai ser exatamente um rei, mas ele vai ser uma pessoa muito importante. Ah, tá, tá. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Ficou triste. Como os irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja que está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. É, em um. Ah, tá. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, ou seja, estava meio perdido lá. Ele perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, antes que chegasse, e conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os da mão deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais: Não derramem sangue. Joguem um rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rubem disse isso para os livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Então o Rubem, tipo, jogou o verde ali, tipo, não fim de matar, vamos jogar ele no buraco. Uhum. Porque a ideia dele era fazer ele voltar vivo ao pai, né? Mas logo que José chegou, seus irmãos despiram-no da túnica, tiraram a roupa que o pai dele tinha dado para ele, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e os jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se lá para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade.
que é ismaelitas? Você sabe? Ismaelita. Esse nome não é estranho. É o que, pra ver se eu não São os sei. descendentes de Ismael, Ah, que tá. era primo de Jacó. Tá, entendi. Primo de Jacó? Não, Ismael era tio de Jacó. Ismael. Ismael era irmão de Isaac. É? Isso, É, acho que é isso. isso. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Olha, eles estavam indo para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Aí seus irmãos concordaram. E quando os mercadores medianitas passavam, ué, medianita ou Ué, ismaelita? então. Ah, acho que vai ter mais coisa pra frente. Eu Vamos acho que ver. medianita é o lugar que eles vinham, ismaelita era quem eles eram. Aham. Os irmãos de José o tiraram da cisterna e os venderam aos ismaelitas. Quando os Ah, mercadores bom. midianitas passaram, os irmãos tiraram e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava lá. Então rasgou as suas roupas e voltando a seus irmãos disse: O rapaz não está mais lá. E agora? O que vou fazer? Ah, tá. Esse rasgou as suas roupas, quer dizer que ele rasgou a própria roupa, porque é tipo uma forma de, de que tá angustiado, tipo, de luto. Tipo, quando recebe uma notícia muito ruim, eles rasgavam a própria roupa. Entendi. O rapaz não está mais lá, e agora o que vamos fazer? O que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas a seu pai, com este recado: Achamos isso, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Ó, Então Jacó rasgou as suas roupas aí, tá vendo? E uhum, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. É porque era o filho da amada dele, né? sim. Todos os seus filhos, de, todos os seus filhos e de todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse: Chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Tipo assim, ele, vou morrer junto com meu filho, sabe? Aham. Enquanto isso, no Egito, os midianitas Medianitas. venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. 38 também vai? 38 também vai. 38. Um golinho d'água. Hoje, hoje Danelinho leu, viu? Meu amigo. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de Adulamita, chamado Irã. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. E Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ele chamou de Selá. Ela estava em Ezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para seu primogênito, e deu o nome dela era Tamar. E o nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá,
era mau aos olhos do Senhor, e por isso o fez com que ele Nossa, morresse. que horror foi? Vai saber, não? Pra ser tão ruim a ponto de Deus querer que ele morresse. Então, Mas isso daqui é uma coisa séria. Porque Judá é quem deu descendência aos judeus, a descendência de Jesus, né, cara? aham, Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão. Cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Tipo assim, tinha uma lei, uma regra na cultura deles, que é assim. Vamos supor que seu irmão é casado? não, Beleza. Seu irmão casa e antes deles terem um filho com a esposa dele, seu irmão morre. sim, Aí é sua obrigação dar um filho para a esposa do seu dele, irmão, sim, entendi. para que ela continue a descendência do seu irmão, não seu. Aham, sim, É, e tipo assim, esse daqui era a coisa que o Onan tinha que fazer. Mas Onan é, sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, toda vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Ou seja, ele não engravidava. Tipo, ele tinha relação, mas não engravidava ela. Tipo, tirava fora pra ter, tipo, não poder dá fazer, descendente. ter relação com ela e não engravidar ela nunca, né? Sim, aham. Por isso, né? Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor. E Ixi, mas por isso fez com que também este morresse. Foi sobrou devagar pro, junto. sobrou pro, tem mais um, né? Tamar, O son... Tamar. não, pera aí, é a Nora, né? Então É, Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, em Timna. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita, a quem foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e sentou à estrada de Enaim. Ó, tipo assim, Tamar era filha do. Que era para ser filha do primeiro dele, né? aham, Aí morreu um, morreu o outro. mano. Aí morreu a mulher de quem? De Do Judá. Morreu a mulher Judá. de Judá. E ele estava indo tosquear ovelhas. Aí Sim. Tamar ficou sabendo disso e foi esperar por ele no caminho disfarçada. Porque ela sabia que Selá já era homem. Ah, ela estava interessada no. E ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na sua mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Nossa, gente. Nossa, deu o golpe. Meu. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outras vezes as suas roupas de viúva. Judá
enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com sua mulher. Mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar onde está a prostituta cultual que costumava ficar aqui junto ao caminho de Enaim. Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta. Nossa, gente. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Meu Deus. Ao que Judá respondeu: traga-na para fora, para que seja queimada. Meu Deus, Tamar, o que você fez, mulher? Quando a estavam trazendo para fora, ele mandou dizer ao sogro: estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu. Que não, meu Deus, cara. Nossa. Eles iam matar ela queimada. Aí ela falou: olha, tem umas coisas aqui, rapaz, de com quem foi que eu me prostituí. O senhor conhece? Ele falou: olha, quer saber se você não fez nada de errado. Deus. Pra ele não passar vergonha, Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não dei a ela, Selá, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um após a mão para fora, e a parteira tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. Gente do céu. Como assim? Calma. O outro ia nascer primeiro, mas aí É, o tá na frente, na aconteceu. verdade, Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, pegou a mão dele, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. mas o outro falou não. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. O outro falou não, é eu que vou nascer primeiro. Eu E vou a, ser o par- mais velho. e a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, cuja mão estava com fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. E Gente, assim a gente esse termina hoje, capítulo foi o caos. Que né? Caraca, meu, até pra nascer ali deu teve briga. teve briga. Caraca, Aí eu vou ser o mais velho aqui, mano. Sai da frente. meu Deus, cara. Cada uma. Dessa história aqui eu não tava lembrando não desse finalzinho. Essa vai ser difícil de esquecer. Essa foi boa. Aí depois volta aqui, ó, no 39 volta a contar a história de José. Bom, vamos encerrando por aqui. Leitura do dia 15 foi essa. Valeu, falou, fui.